Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Existe algo que acontece dentro da igreja, algo que muitos católicos fazem sequer imaginar as consequências. Algo tão grave que a própria Bíblia faz um alerta forte sobre isso, e acredito isso pode estar acontecendo com você ou com alguém que você conhece. Você já parou para pensar no que de fato acontece durante a Santa Missa? O que está diante dos nossos olhos, mas muitos ignoram. Talvez seja a hora de rever o que aprendemos, antes que seja tarde demais. Poucos sabem a verdade, e quando descobrem, muitos se arrependem profundamente do que já fizeram. A missa não é apenas um ritual, é o maior mistério da fé católica. No altar acontece algo que desafia nossa lógica humana. Aquilo que vemos como pão e vinho já não é mais o que parece ser. Esse é o momento mais sublime de toda a celebração, onde acontece a transubstanciação. Cristo está verdadeiramente presente no altar. E, no entanto, muitos católicos se comportam como se nada estivesse acontecendo. A missa não é apenas um encontro comunitário ou uma obrigação de domingo. A missa é o maior mistério da fé católica. Durante a celebração, não estamos apenas ouvindo leituras bíblicas ou rezando juntos. Nós estamos misticamente no Calvário, diante do sacrifício real de Cristo, que se renova em cada altar. Mas será que os católicos de hoje realmente entendem isso? Se olharmos ao redor, vamos perceber algo alarmante. Quantos entram na igreja sem nenhum senso de reverência? Quantos católicos nem sabem por que estão ali? Quantos pegam o celular no meio da missa, distraem-se, conversam, cochilam? E a pergunta mais importante: quantos vão comungar sem estar preparados? Poucos católicos hoje sabem o que significa a palavra transubstanciação. Essa palavra é fundamental para entendermos o que realmente acontece no altar. A Igreja ensina que no momento da consagração, o pão e o vinho deixam de ser apenas pão e vinho. Eles se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Esse é o ápice da Santa Missa. O próprio Deus se faz presente no altar. Muitas vezes tratamos esse momento com frieza, distração ou até indiferença. Mas se realmente acreditássemos nisso, será que ainda agiríamos da mesma forma dentro da igreja? Essa ignorância sobre a Eucaristia tem levado a uma das maiores crises espirituais. Muitos católicos se acostumaram a comungar como se fosse algo automático, um direito, sem entender que é, na verdade, um dom imenso e uma responsabilidade enorme. E é aí que surge um perigo ainda maior. A igreja ensina claramente que ninguém deve receber a comunhão em pecado mortal sem antes se confessar. Isso está na Bíblia e São Paulo foi muito claro sobre isso. Aquele que come e bebe indignamente, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Agora pare e pense. Quantos católicos hoje seguem esse ensinamento? Pense nas filas enormes para a comunhão. Agora compare com as filas para o confessionário. Algo está errado. Muitas pessoas que vão comungar não se confessam há meses ou até anos, e isso não é exagero. Infelizmente, grande parte dos católicos de hoje já não sabe mais o que é um pecado mortal. Muitos pensam que tudo pode ser resolvido com uma oração rápida, sem entender que certos pecados exigem confissão sacramental. Para que não reste dúvidas, aqui estão alguns exemplos de pecados mortais que impedem a comunhão até que a pessoa se confesse: relações sexuais fora do matrimônio, consumo de pornografia, uso de métodos contraceptivos, falta de participação na missa dominical sem motivo grave, blasfêmias e ofensas contra Deus, participação em práticas ocultas ou esotéricas. Se alguém cometeu um desses pecados e ainda assim foi comungar, essa pessoa não recebeu uma bênção, mas uma condenação sobre si mesma. E esse é um dos ensinamentos mais esquecidos dentro da igreja hoje.
Outro problema sério que enfrentamos é a forma como a missa é tratada em algumas paróquias. Músicas que não refletem a sacralidade do momento. Padres que não falam sobre a necessidade da confissão. Fiéis que vão à missa sem qualquer preparação interior. Muitos veem a missa apenas como uma reunião social. E o que acontece? A fé se torna fraca, superficial, sem profundidade. A igreja não foi feita para entreter, mas para levar os fiéis à santidade. Agora pare e pense. Se os católicos realmente acreditassem na presença real de Cristo na Eucaristia, será que precisariam de shows dentro da missa para se manterem interessados? O verdadeiro problema não está na falta de dinamismo, mas sim na falta de fé e entendimento sobre o que é a missa. Se não começarmos a tratar a Eucaristia com respeito e reverência, corremos o risco de perder o sentido da nossa própria fé. E se você quer entender ainda mais profundamente esse assunto, assista agora essa catequese do Padre Christian Shankar, que não tem muitos padres que falam explicadinho do jeito que ele fez. Vejam, é muito impactante. E repassem. Ô padre, o que é o rezo quando eu comungo, hein? Uai, cada um reza aquilo que lhe é próprio. Mas o que não pode faltar, alguma oração sobre o evangelho da missa, né? Que a comunhão ela tem a ver com a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A carne se fez pão, o pão se fez corpo em comunhão. Então eu comungo também a palavra. Senhor, ouvi no evangelho hoje o Senhor perguntando: quem sou eu? Eu quero te conhecer cada vez mais, Jesus. Eu quero te amar cada vez mais. Por essa comunhão que eu recebi, dá-me fome da tua presença, dá-me sede da tua palavra. Reza assim, não é? Uma oração mais espontânea. Claro, quem reza não tem problema, mas não é hora de Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, não é hora dessas orações. É hora de você entrar em contato com Jesus. Ele em mim, você nele. Ele entra no seu coração, você entra no coração dele. É momento de alegria, é momento de choro, é momento de saudade, é momento de dor, é momento de cura. Uma comunhão só é capaz de te salvar. Vai ser Santa Teresinha de Lisieux. Terminando a sua comunhão, o padre diz: oremos, é o oremos final da missa. Ali ele está fechando tudo e vem a bênção final. Terminado a missa, começa a missão. Aí você sai da igreja cheio de Deus para evangelizar até a próxima missa. A Santa Missa é o maior dom que temos na terra. É o próprio sacrifício de Cristo sendo renovado diante de nós. Mas, infelizmente, muitos católicos já não percebem isso. Ao longo deste vídeo, falamos sobre a falta de compreensão da missa, a ignorância sobre a transubstanciação, o perigo de comungar em pecado mortal e a banalização do sagrado dentro das igrejas. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta séria. O que você vai fazer com esse conhecimento? Porque a verdade é que saber dessas coisas e não agir de nada adianta. Se queremos ver uma igreja mais fervorosa, mais fiel e mais próxima de Deus, precisamos começar por nós mesmos. Quantas vezes já fomos à missa sem o devido respeito? Quantas vezes nos distraímos no momento mais sagrado da celebração? Quantas vezes tratamos a comunhão como algo automático, sem refletir sobre o imenso significado desse ato? Se nos identificamos com alguma dessas atitudes, precisamos mudar. Mas não basta apenas mudar individualmente. Precisamos ser instrumentos para despertar outras almas. O que você pode fazer? Recupere o sentido do sagrado. Na próxima missa que você for, vá com o coração preparado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Faça um exame de consciência, confesse-se regularmente e aproxime-se da Eucaristia com temor e amor. Evangelize outras pessoas. Muitos católicos vivem na ignorância não porque rejeitam a verdade, mas porque nunca a ouviram claramente. Se você entendeu algo novo hoje, compartilhe com alguém. Envie este vídeo para familiares, amigos e grupos da igreja. Respeite e defenda a Eucaristia. Se você vê algo errado acontecendo na missa, como desrespeito à Eucaristia ou falta de reverência, tenha coragem de falar sobre isso.
Não tenha medo de defender a verdade. E sempre com caridade faça isso. Aprofunde sua fé. A Igreja nos dá um tesouro de ensinamentos. Leia os documentos da Igreja sobre a Eucaristia, estude a doutrina católica e, se possível, assista às catequeses de padres que explicam essas verdades com clareza. E se você ainda tem dúvidas sobre como devemos comungar corretamente, recomendo fortemente que assista agora a catequese do Padre Christian Shankar. Ele explica tudo de maneira que pode abrir seus olhos para sempre. A verdade é que cada vez que participamos da Santa Missa, Deus está nos dando um presente imenso. Mas, como qualquer presente, ele precisa ser recebido com gratidão, respeito e amor. Nossa alma vale mais do que qualquer coisa neste mundo. Se acreditamos que Cristo se entrega por nós na Eucaristia, o mínimo que podemos fazer é nos prepararmos dignamente para recebê-lo. Então eu te desafio, na próxima missa vá com um coração novo, vá com reverência, vá com a certeza de que você está diante do maior milagre da terra. Lembre-se, um dia estaremos diante de Deus e Ele nos perguntará: como tratamos seu filho na Eucaristia? Qual será a nossa resposta? Que Deus te abençoe e te dê a graça de viver cada missa como se fosse a última. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e escreva aqui nos comentários de onde está nos assistindo. Gostamos muito de saber aonde o conteúdo está chegando. E deixe também seus pedidos de oração. Colocaremos todos na oração da madrugada. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.